aqui diretamente do estúdio da Nova Kennedy FM para uma transmissão do programa Uma Noiva para o Rio. Fica ligadinho com a gente. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. A paz do Senhor Jesus, que a Shalom do nosso Senhor esteja conosco nessa tarde. Aleluia, muito bom estar aqui mais uma vez para falarmos do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e entender o que nós, como igreja, o que o Senhor espera de nós, igreja, em um tempo como esse. E pedimos aqui o Espírito Santo de Deus esteja, aleluia, testificando no coração de cada um as verdades que forem aqui, aleluia, declaradas, que o Espírito Santo possa nessa tarde trazer esclarecimento, revelação, aleluia, entendimento, que o Espírito Santo possa gerar conversões genuínas, novo nascimento, para a glória de Deus. Espírito Santo da graça, do favor imerecido, fique à vontade em nosso meio, aleluia, a primazia toda sua, a nos falar do nosso noivo, do nosso Senhor. Espírito Santo, abre o nosso entendimento para que possamos ouvir, aleluia, e compreender, para que possamos enxergar o que não estamos vendo, para que o nosso coração venha, aleluia, receber entendimento e a se converter verdadeiramente dos seus maus caminhos. Espírito Santo, venha, Espírito Santo, porque sem ti nada podemos fazer. No nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, ajude-nos a entrar nesse propósito grandioso que é a Igreja de Cristo. Ajude-nos a sermos bem mais do que termos uma religião que a praticamos. Ajude-nos a sermos filhos eleitos, sacerdócio real, nação santa. Ajude-nos, Espírito Santo. Ajude-nos a entrar nesse propósito para que sejamos conduzidos ao que agora não podemos ver ainda. Ajude-nos, Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Tome os meus lábios, a minha mente e coração, que possa ser direcionada a cada palavra que vai ser proferida aqui com temor e tremor diante de Ti, Senhor, para, aleluia, manifestar a glória do Teu reino, Senhor. E assim, Senhor, conduza, Senhor, esses próximos momentos que estaremos aqui, Senhor, ministrando da Tua rica e gloriosa palavra. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Hoje, irmãos, queremos trazer um ponto muito interessante que a palavra nos dá, que a palavra diz no livro de Eclesiastes que tudo que será já foi, o que é também já foi. O Senhor fará renovar-se todas as coisas. Que o Senhor faz um fim desde o começo, que o Senhor colocou a eternidade dentro do coração do homem, sem que esse possa saber e conhecer as suas obras desde o princípio. E assim o Espírito Santo hoje nos conduz a nós reconhecermos que em certas histórias da Bíblia o Senhor está trazendo uma mensagem de coisas que ainda vão acontecer. Que todas as histórias que estão hoje na Bíblia, de cada homem, de cada mulher, elas estão nos revelando um plano de salvação eterno de Deus.
Nenhuma história na Bíblia está desvencilhada uma da outra. Toda ela é revelada por Deus a homens, porque a própria palavra de Deus nos garante que Deus nos falou de muitas maneiras através dos pais e dos profetas, e nesses dias eles têm nos falado do Filho. Então nós sabemos que tudo agora que é falado da parte de Deus é revelado através de Jesus. E que toda a Bíblia, devidamente inspirada por Deus, ela vai revelar o plano redentivo do Senhor Jesus para a humanidade, para a glória de Deus. Um exemplo disso é quando olhamos a história de Abraão e de Isaac, no qual Deus, para provar a Abraão o seu único filho, o qual Abraão demorou 100 anos para ter, um filho no qual Abraão, aleluia, aguardou. Ele e a esposa Sara, que era estéril, geraram um filho em sua velhice, diz a palavra. Então, em determinado momento, quando Isaac era da idade de 14 anos, Abraão é chamado por Deus e Deus diz a Abraão: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, e leve-o e o ofereça, aleluia, como oferta a mim no monte. Abraão não fala, não questiona e nem pensa duas vezes. Diz a palavra que se levanta de madrugada, antes que Sara pudesse acordar, porque eu imagino que Sara não ia deixar ele sair dali com Isaac se soubesse de um plano desse. Abraão levanta e leva o seu filho Isaac até aquela pedra no alto do monte Moriá para oferecê-lo em sacrifício. Abraão estava determinado a oferecer Isaac naquele dia. E diz a palavra que ao subir o monte, o menino pergunta: meu pai, o cutelo está aqui e a lenha também. E aonde está o cordeiro? Abraão olha para o filho e diz: Deus proverá para si um cordeiro. Abraão, talvez naquele momento, não soubesse que frase era essa que ele estava falando, que essa frase não era uma frase natural, não era algo que gerou no coração de Abraão por ele mesmo, ele não foi algo gerado pela vontade do homem. Deus proverá para si um cordeiro. Foi o que Abraão falou para Isaac. E o continuaram o caminho mudos. E diz a palavra de Deus que ao chegar no monte, Abraão tomou o rapaz e o amarrou e o colocou sobre o altar. E o que é mais interessante é, aleluia, na obediência de Isaac, porque Isaac era um jovem de 14 anos. E o que é a força de um jovem de 14 anos diante de um velho? Uma pergunta. Já de 114 anos, porque esse Isaac foi gerado quando ele tinha 100 anos, nesse tempo ele tinha 114 anos. Mas a palavra diz que Isaac também não questionou, que Isaac obedeceu ao pai e se submeteu à vontade dele. E que ao erguer a mão com o cutelo para imolar Isaac, Abraão pôde ouvir a voz do Senhor chamando: Abraão! E ele se virou e Deus falou: agora eu sei que tu me amas. E todos, quem não conhece Deus pode falar: mas que Deus é esse que prova o amor de alguém a esse ponto? Por que Deus precisava levar Abraão a esse nível para poder provar a fé dele? Observe, caros ouvintes, que nada que Deus faz na nossa vida tem a ver com a nossa vida, não tem só a ver com a sua vida agora, imediata, ali, naquele momento. O que Ele está fazendo na sua vida está gerando algo dentro de um propósito eterno.
O que o Senhor está fazendo na sua vida está gerando, aleluia, algo para o propósito dele de salvação eterno. Não é uma coisa que tem a ver só com você. O que o Senhor está fazendo na sua vida não tem a ver só com você, não tem a ver só com a sua família, não tem a ver só com a sua igreja. O que o Senhor está fazendo nesses dias tem a ver com toda a humanidade. O que o Senhor está fazendo nesses dias tem a ver com o futuro de todo homem e toda mulher. E você pode se considerar que, mas eu não faço nada de importante. Eu tenho algumas atribuições na igreja, ou já tenho tempo que eu não faço nada na igreja, ou enfim. Mas o Senhor, Ele nos fala: o que eu faço na sua vida, meu filho, minha filha, não tem a ver só com você. Tem a ver com o meu plano eterno da salvação. Você está incluído no maior projeto que a raça humana pode experimentar, que ela vai ver, que ela pode sentir. Você está incluído nisso. Que a alegria da salvação hoje tome conta do seu coração, que o amor de Deus possa encher, aleluia, os vazios da sua vida nessa hora, porque o que o Senhor está fazendo com a sua vida pode ser um pouquinho, você pode achar que é pouco que você faz, mas o Senhor fala que aquela viúva só tinha uma botija de azeite no canto da casa, e Ele pôde multiplicar e encher tantas vasilhas quanto vieram, diz a palavra de Deus. E aquele azeite multiplicou. E o Senhor está dizendo nessa tarde que eu sou o Deus que multiplica o pouco. E que se você puder, aleluia, estar cuidando de apenas uma vida nesses dias, que se você puder estar lendo apenas um capítulo da Bíblia por dia, que se você puder estar lendo um versículo da Bíblia por dia, que se você puder estar orando 10 minutos, 1 hora, o Senhor fala: eu sou Deus que multiplica o seu pouco e faço milagres aonde não tem possibilidade de acontecer mais nada. Quando Isaac foi, aleluia, poupado, mas ali naquele dia o Senhor estava pontuando e estava nos sinalizando o que Ele mesmo faria. Isaac é a representação do próprio Cristo, sendo oferecido em oferta de sacrifício em um altar para Deus. E aquele homem estava sendo qualificado como pai de muitas nações. Aquele homem Abraão, naquele momento, ele foi qualificado, aleluia, com aquela oferta que ele deu, a ser pais. Até mesmo o Senhor Jesus fala que através da pedra, que é ele, muitos filhos seriam acrescentados a Abraão. Que nós também somos filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Tamanho foi, aleluia, a autoridade que o Senhor Deus deu a Abraão com essa atitude dele. Aleluia. E isso eu estou falando de Abraão para dizer que a Bíblia conta histórias sinalizando um plano redentivo de Deus. Que o Senhor estava fazendo com Abraão naquela hora não tinha a ver só com ele. Também tinha a ver comigo. Também tinha a ver com meu irmão Jeová que está aqui comigo. Também tinha a ver com a minha família. Também tem a ver com a sua família. Tem a ver com a sua igreja. Tem a ver com o bairro, com o município, com o estado. Tem a ver com o Brasil. Tem a ver com as nações. Porque esse Senhor que nós servimos, Ele tem um plano para toda a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna para a glória de Deus. E hoje nós vamos estar usando a tipificar a igreja. Você quer nos falar de igreja que existem nos dias de hoje, através da vida de duas mulheres. Porque a gente aprendeu semana passada, para você que nos acompanhou, que Deus falou para Sara que ela se tornaria nações, que a partir de Sara nasceram os filhos de Israel. Que quando nós falamos de Sara na Bíblia, nós estamos nos direcionando à nação de Israel, aos judeus. Então Sara, quando ela gera Isaac, ela não gera só Isaac, ela gera uma nação a partir dela. Amém? E que uma mulher na Bíblia, ela vai estar tipificando um povo. E o povo que o Senhor quer falar conosco nesse dia é sobre a Bíblia. É sobre a igreja. O sacerdócio dele que está exercendo autoridade em nome dele nesses dias na terra. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E o Senhor quer te levar em um lugar aonde você passará a orar não só pelo que você sente necessidade. O Senhor quer nos remover de um lugar onde só oramos pelaquilo que são dos nossos interesses. Uma oração muito egoísta. Oração que só atende aos meus interesses. E quantos conhecemos que depois que Deus cumpre com sua palavra e libera a bênção sobre a vida daquela pessoa, ela não o serve. E ela se afasta. Mas na hora que ela quer alcançar o objetivo dela, seja material, seja sentimental, ela se esforça bastante. E ela quer mostrar para Deus que ela é um bom filho. E ela faz campanha no monte. E ela faz muitas orações. Mas as orações dela são todas em benefício próprio. Porque quando ela é atingida, é liberada sobre a vida dela aquela bênção, porque Deus não pode negar-se a si mesmo, Ele é fiel e toda vez que Ele for invocado, Ele vai responder. E o Senhor opera no meio de nós através de algo chamado graça. O Senhor não olha se nós merecemos, porque a grande verdade é que nenhum de nós merecemos, nem pastor, nem padre, nem bispo, nem diaconisa, nem missionária, nem ninguém que pode se considerar muito íntegro, nem essa pessoa também é digna. Quem pode permanecer de pé diante da glória de Deus? Quem subirá ao monte, diz o salmista, e quem permanecerá nele? Aleluia! Então seguimos servindo a Deus de uma forma egocêntrica, servindo na verdade a Ele em pró de barganhas, em pró de alcançar coisas. Mas é justamente o oposto, o Senhor nos diz. Não é para ganhar coisas que vocês me servem. Não é assim que se faz, diz o Senhor. Vocês me busquem pelo que eu sou. Vocês me busquem por tudo quanto eu tenho liberado na vida de vocês. E vocês me sirvam, porque o que eu dei a vocês foi sem vocês merecerem. E por gratidão vocês me servem. Aí a consequência de você buscar o reino de Deus em primeiro lugar é as demais coisas serem acrescentadas. As demais coisas na frente do reino de Deus. Só que a palavra nos garante que
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Mas nós fazemos o contrário, nós colocamos as demais coisas, buscamos por elas, e o reino de Deus está sempre em segundo plano. E aqui nós vamos trazer a reflexão sobre duas mulheres, uma chamada Ana e a outra chamada Penina. Ótimo. Aleluia. Glória a Deus, poderoso. Ele quer te ajudar. Aleluia. E fazer você vencer. Aleluia. É somente confiar. Rei, aleluia. Deus tem poder. Glória a Deus. Reina. Santo. Barco à deriva, em alto mar. Nos seus olhos a vontade de chorar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pelos planos todos feitos fracassados. Hein? Mas hoje eu Tá vim baixando? aqui pra te dizer, trago uma mensagem pra você, de alguém que te ama. E essas duas mulheres, o livro de Samuel começa contando a história delas duas. O livro de Samuel foi um livro do tempo, da época do período de Juízes. E o período de Juízes era um período no qual Deus governava através dos juízes que ele levantava. Quem estava levantado juiz sobre a nação de Israel era um certo sacerdote chamado Eli. E a palavra nos diz que havia um homem chamado Eucana, que subia, aleluia, até Siló para adorar a Deus uma vez por ano. E o livro de Samuel justamente começa contando a história dos seus pais. Seu pai era da tribo de Efraim e se chamava Eucana. E Eucana tinha duas mulheres. Uma mulher de Eucana chamava-se Ana e a outra Penina.
Penina tinha filhos e filhas. Mas o interessante é que a palavra não cita o nome de nenhum filho de Penina. E nem a quantidade de filhos que ela tinha. Mas a palavra de Deus diz que seu marido sacrificava por ela e por cada filho dela. Nós não vamos ler o texto todo porque o texto é muito grande, nós vamos apenas pontuar, né, alguns versículos durante a nossa ministração, mas depois, se os irmãos puderem acompanhar, está no capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Em contrapartida, Ana não tinha filhos. Ana era estéril. E ela e seu mas a Ana, o seu marido, lhe dava porção dobrada. O que ele dava para a Penina e para seus filhos, a Ana, ele dava o dobro, para consolar o coração dela, porque ela não tinha filhos. E Penina irritava a sua rival. A palavra fala que Penina achava que Ana era a rival dela. Não diz que Ana considerava Penina sua rival, mas diz que Penina considerava Ana sua rival. Que Penina sentia inveja de Ana e por isso a irritava e a provocava pela condição dela não ter filhos. E Ana se abatia muito por causa disso, ficava tão triste que chegava no templo do Senhor, não queria comer, não queria beber, ficava triste. Mas seu marido Eucana, diz a palavra que seu marido a amava. E diz a palavra que Ana pergunta para Ana: eu não te sou melhor do que 10 filhos? E com essa frase, Eucana convence Ana a comer um pouco e a beber, e ela come e bebe. Imagino eu que é apenas para agradar o marido. Mas o coração de Ana estava amargurado. E ela foi até o templo para orar. Ela entrou no templo para orar. E ali, diante do Senhor, Ana chorou muito. E Ana chorava tanto, com o coração tão contritado, tão aflito, tão amargurado, que só os lábios dela se mexiam e ela não podia liberar nenhuma palavra, mas a palavra de Deus que no seu coração ela orava. E aquele sacerdote que ministrava ali, chamado Eli, que pôde passar por Ana e vê-la orar, a repreendeu e disse: mulher, até quando estarás embriagada? Afasta-te desse vinho. Meu Deus. A gente pode só abrir um parêntese sobre esse sacerdote Eli. Era um sacerdote que não governava a própria casa. Era um sacerdote que mais à frente a palavra de Deus vai nos dizer que ele não ouvia mais a voz de Deus, mas ele era um sacerdote. E como homem que representava Deus ali naquele momento, ele a repreendeu. Mas Ana não levou aquilo para o coração. Ela simplesmente responde para ele: Senhor, eu não estou embriagada. Eu não estou embriagada, Senhor. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida forte. Porém, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E o profeta Eli olha para aquela mulher e diz: vai-te em paz, e o Senhor lhe conceda o desejo do seu coração. A palavra de Deus diz que Ana
saiu dali e se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Logo em seguida, a palavra vai dizer que quando eles chegaram em casa, Eucana coabitou com Ana, e o Senhor lembrou-se dela. E depois de um tempo ela gerou Samuel. E é muito interessante a gente observar o que Ana precisava naquele momento. De um filho. Só que no voto que ela faz com Deus, ela fala assim: Deus, eu vou até ler. Está aqui no 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente para a aflição da tua serva e de mim, serva, não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que Ana pediu para Deus era justamente o que Deus estava precisando para aquele momento. Como assim? Olhando para o cenário de sacerdócio daquela época, tínhamos ali Eli, um homem que não governava a própria casa, e os filhos também eram sacerdotes, e que eles não tinham nenhum temor por Deus, eles não tinham nenhum zelo pelas coisas do Senhor. Diz a palavra que eles comiam das coisas sacrificadas, diz a palavra, comiam com as mulheres que estavam na porta da tenda da congregação, que eles não tinham nenhum zelo, que eles cobravam, que eles não estavam nem aí. E o Senhor, vendo aquele sacerdócio representá-lo na terra, do que Deus precisava naquele momento? De um sacerdote íntegro, que o amasse e ministrasse com temor e tremor dele, e o representasse dignamente diante dos homens. Aleluia! É o nome do Senhor. E diz a palavra que Ana gerou um filho. E esse filho ela chamou Samuel. E Samuel quer dizer, do Senhor o pedi. E que quando esse filho desmamou, ela voltou até o templo e o entregou para morar com Eli. E nós vemos que Ana gerou um filho para si. Ana gerou um filho para Deus. E ela nem mesmo pensou que ela ficaria sem nenhum filho. Ela pensou que ela queria gerar um filho. E para quem? Para Deus. Ela nem mesmo falou que queria dar um filho varão para o marido dela. Ela nem mesmo falou que queria ter um filho para poder se vingar da sua rival, da Penina. Ela não falou nada disso. Ela falou: quero gerar um filho para dar para você, Deus. E naquele momento era justamente o que Deus precisava para aquela época. Eu posso ver que a urgência que o coração de Ana estava de alguma forma respondendo a uma expectativa do céu para aquele tempo. Que o mesmo clamor da terra por terra, que algo precisava naquela época, que a vontade de Deus ela não podia, aleluia, ser frustrada. E o Senhor encontrou naquela mulher, aleluia, a condição fácil para ele trazer à existência a vida do profeta Samuel. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a gente pode ver essas duas mulheres. A gente pode ver elas como uma igreja Ana e uma igreja Penina.
Uma igreja penina está preocupada com os números. Ela se exibe com quantos aceitaram Jesus no culto que ela pregou. Ela se exibe com quantos batismos por ano ela fez. Ela se exibe com quantos números de membros tem na congregação dela. Ela se exibe com certificados de cursos e todo tipo de formação. Ela gera filhos, mas ela gera filhos para ela própria. Ela gera filhos para poder se exibir. Ela pode gerar. E ela, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ela não expõe o destino dos filhos dela, para ela tê-los, mas números. O coração dela não se preocupa que os filhos dela sejam realmente nascidos de novo, sejam realmente convertidos, que eles sejam confrontados no seu pecado, na sua ignorância. Ela não se preocupa com nada disso e faz pregações que amaciam o ego de cada um. Meu Deus, aleluia, se dê o seu nome. Mas a igreja penina também tem a presença de Deus, só que ela é manipuladora. Ela não gera para Deus, ela gera para ela mesma. O nome da denominação do que o nome de Jesus. Ela faz seus cultos com holofotes, com brilhos, com glamour, apresentações, com estilo, com roupas elegantérrimas. Mas diz o Senhor para a igreja que está em Laodiceia: eis que estou à porta e bato. A igreja termina de uma forma, posso usar uma palavra, ridícula, com Jesus do lado de fora de sua igreja. Pode estar do lado de fora da sua igreja. A palavra de Deus no livro de Apocalipse vai nos dizer que existe uma igreja que estava em Laodiceia, rica, abastarda, que não precisava de nada. Essa igreja penina é rival das outras, que produz para ela mesma, que está se achando que é que é abençoada. Mas o Senhor diz para aquela igreja lá na frente no livro de Apocalipse: você acha que é bastarda, que é próspera e que não precisa de nada, mas eu digo que você é pobre, que você está cega e que você está nu. Essa é a igreja penina. Ela serve ao Senhor, mas não para Deus. Ela quer gerar para si. Uma igreja Ana. E uma igreja Ana, ela vai atender a uma expectativa do céu. Ela vai gerar justo o que o Senhor precisa gerar na terra para aquele momento. A igreja Ana, ela não pensa em gerar para ela mesma. Os filhos que ela gera para Deus. Ela gera confrontando o pecado nos filhos. Ela gera aqueles filhos confrontando a obstinação. Ela não faz vontade, aleluia, de ninguém para segurar ninguém na igreja. Ela gera para o reino. Culpa que aquele filho que ela gerou seja um nascido de novo, seja alguém realmente convertido, seja um servo do Senhor e, aleluia, continuar um legado, que ele possa, aleluia, ser enviado às nações, aleluia, que ele possa, aleluia, gerar um avivamento em muitos lugares. Ela não se preocupa se ela vai ser, aleluia, vista. Ela não se preocupa se ela vai ser um grande ministro. Ela não se preocupa se é o nome dela que vai aparecer. Mas ela se preocupa que os filhos apareçam. Ela se preocupa que os... E ela todos os dias ela alimenta naquele filho. Porque diz a palavra de Deus que Ana amamentou Samuel e o deu para morar no templo de Deus. Mas todos os anos Ana ia lá e levava uma bata
sacerdotal para Samuel, embora o dê para servir, ela o abandona, e ela não estava preocupada que o nome dela fosse glorificado, mas ela queria que o nome do Deus fosse glorificado nos filhos. E a igreja Ana, ela zela, ela treme, ela geme pelas vidas que ela está gerando. Ela fala: Senhor, precisa te conhecer, revela-se a Ele, Pai, toque no espírito dele, Senhor. Ela não quer que não gera ministros que tenham uma performance, uns ministros que estão preocupados com seus egos e com os seus canais e com as suas pregações mirabolantes. A igreja Ana é quem gera alguém, responde a uma expectativa do céu para esse tempo. E para fundamentar a nossa pregação, eu trouxe aqui o exemplo de uma mulher que viveu em nosso tempo, a mãe de John Wesley. E essa mulher, muitos de nós nem conhecemos o nome dela. O nome dela era Susanna Wesley. Ela tinha nada mais, nada menos que 19 filhos. Mas a rotina que ela tinha com aqueles filhos era uma coisa maravilhosa. Certo dia a casa dela pegou fogo e o único filho que ficou dentro da casa, que ninguém conseguiu tirar, era John Wesley. Mas numa tentativa dos próprios irmãos, era tirar o menino de dentro da casa. E quando ela viu o filho cheio de fuligem preto, ela falou algo no livro de Zacarias. Ela falou: não é esse um tição tirado do fogo? E naquele momento Deus deu um start na mente e ela entendeu que aquele garoto, Deus tinha um propósito com aquele garoto. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E essa mulher, a Susanna Wesley, ela tinha 19 filhos. Ela se organizava durante a semana dela. Ela tirava uma para Deus. E durante aquela 1 hora, nenhum dos filhos dela a incomodava. Ele sabia que a mãe estava tendo um íntimo com o Senhor. 1 hora por semana ela tirava para orar por cada filho. Em outro momento também para conversar com cada um dos filhos separadamente. Quando as crianças começavam a entrar na escola e começavam a ser alfabetizadas, ela incrementava a alfabetização dos filhos e os incentivava a ler a Bíblia. Ela ensinou a leitura deles, fazendo eles ler a Bíblia, e ela lia com eles. Ela estabeleceu uma forma de rotina na casa dela para aquela semente que Deus tinha dado a ela, que eram os filhos dela. E ela mesmo não foi uma baita pregadora. Ela mesmo não é conhecida. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu fiquei sabendo que quando ela era uma jovenzinha, uma criança, quando ela tinha 9 anos, essa mulher, quando ela tinha 9 anos, assim ao Senhor: Deus, através da minha vida, acende uma luz espiritual na Inglaterra. Meu Deus! Orou isso. Deus ouviu a oração dela. John Wesley foi o responsável por na Europa. Aleluia! Trouxe esse avivamento para os Estados Unidos. É um homem, até hoje as igrejas dele, aleluia, estão aí para a glória de Deus. As igrejas que Deus fundou através dele.
Nós conhecemos John Wesley, mas quem foi essa Wesley? Será que você não tem um John Wesley aí na sua congregação? Será que você não tem um John Wesley aí na sua casa, seus filhos? Pai, mãe, não deixa seu filho ficar jogando na hora do culto. E outra coisa, a mãe de John Wesley dava cultos dentro da sua casa. Louvava, o outro cantava, o outro lia, e ela orava, e todos oravam. E aquela unção foi crescendo com aquelas. E quem se tornou um dos seus irmãos, que eu agora não me recordo o nome, com mais de 9.000 hinos. Mas hoje em dia nós... Desculpa falar isso. Desculpa. Formamos evangélicos delivery rápidos. Pessoas que iniciam hoje a caminhada e já querem estar em posições de autoridade, de governo dentro das igrejas. Parece que você repreender alguém, parece que alguém ter que obedecer a alguém é algo demoníaco. Parece que obedecer é demoníaco e ser obstinado é de Deus, ser insistente, ser teimoso. E a mulher, para encerrar, eu vou ler uma carta que ela escreveu sobre a criação dos filhos dela. E ela fala de um assunto muito intrigante em nossa época, que é a obstinação. A palavra de Deus diz que a obstinação é pior do que crime de feitiçaria. Um coração obstinado, ele não descansa enquanto ele não realiza aquilo que ele quer. E nem sempre são coisas ruins. Às vezes também são coisas boas. Mas essa coisa de que eu senti no coração... Ai, meu coração está aqui falando. Ai, meu coração está aqui dizendo. A palavra de Deus diz que o coração é corrupto, mentiroso, enganoso. Que a obstinação, ela é má. Que pela obstinação, reis caíram. E ela escreveu assim: eu insisto que a vontade da criança deve ser dominada logo cedo. A obstinação é a raiz de todos os pecados e misérias. E aquele que incentiva a obstinação numa criança garante o seu naufrágio no futuro. Todo aquele que educa e disciplina garante a sua alegria e piedade. Quando consideramos que a religião está realizando a vontade de Deus e não a do ser humano, o único grande impedimento para a nossa felicidade temporal e eterna é a nossa obstinação. Assim, nenhuma indulgência pode ser trivial. Ou seja, indulgência é algo que não tem necessidade, né? Indulgência pode ser trivial e nenhuma negação deixa de ser recompensa. O céu e o inferno dependem somente disso. Assim, o pai e a mãe que estudam uma forma de vencer a obstinação dos filhos trabalha junto com Deus na renovação e na salvação de uma alma. O pai que se submete à vontade obstinada dos seus filhos faz obra para o diabo. Torna a religião impraticável e a salvação inalcançável. Ao fazer todas as vontades dos filhos, você os condena, corpo e alma, para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador esteja conosco
esteja com o nosso coração nos ensinando a abrir mão das nossas vontades, dos nossos prazeres, dos nossos desejos. Que o nosso coração hoje seja rasgado na presença do Senhor. Que Ele possa romper laços de iniquidade em nós. Que Ele possa rasgar, aleluia, romper, aleluia, laços de iniquidade, aleluia, de perversidade, de domínio, de egoísmo, avareza, aleluia. Tudo que queremos gerar que é só para nós mesmos, aleluia, seja convertido hoje. Que o manancial do Senhor jorre através da sua vida, que você não tenha medo de perder, aleluia, porque não há nenhuma negação que fique sem recompensa. Que nós aprendamos a viver através de uma obediência, aleluia, Jesus, que renega a nossa vontade, que é falha, para que possamos entrar numa vontade que é perfeita. Porque o Senhor é que conhece os desígnios que tem para cada um de nós. Só podemos vivê-lo confiando totalmente nele e abrindo mão daquilo que consideramos importante. Que o Senhor nos ajude a abrir mão do que precisamos, aleluia, para servi-lo verdadeiramente. Aleluia, aleluia, desfrutando da liberdade que está em Cristo Jesus e não submetido a julgos, inquietações sentimentais, sendo levado por toda sorte de doutrinas, sendo conduzido por ilusões, por mentiras que não nos levam a lugar nenhum. O amor de Deus que nos constrange e rompa laços, aleluia, de mentira, nesse dia, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Assim, meu Senhor, eu declarando que Tu és santo, que Tu és digno, que Tu és maravilhoso e que a Tua vontade é melhor que a nossa. Aleluia. E assim, meu Pai, nós oramos e Te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém.